Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É uma honra para mim estar aqui recebendo vocês mais uma vez. Nós estamos aqui, né, compartilhando conteúdos tão ricos, de autoconhecimento, de desenvolvimento humano e trazendo, né, tantos conceitos sistêmicos tão importantes para a nossa vida, tão benéficos, né, para as nossas relações. Eh, eu vou começar me apresentando igual o meu amigo Marcelo, porque eu achei tão lindo a forma como ele se apresenta nas constelações, e hoje para mim é um dia muito bonito, muito especial. Hoje eu estou bastante emotiva, assim, eu espero que eu consiga, né, até ir até o final dessa apresentação. Eu sou Maju, né, Maria Juliana, filha de Aparecida Alves de Souza e do senhor José Gonçalves de Souza. Minha mãe não está presente fisicamente e meu pai, essa semana eu tive altos e baixos com ele, né. Ele já está bem de idade, 86 anos, e essa semana ele mora no sítio, ele gosta muito de fazer rapadura, ele fez a rapadura ali dele, buscou a cana, moeu a cana, fez a rapadura, coisa mais linda da vida. E quando foi ontem, eu recebo um telefonema da minha irmã dizendo que ele passou mal, foi ao médico, o coração dele está super fraco e ele está precisando de uma cirurgia urgente. Então, eu fiquei um pouco abalada com isso, mas eu me senti tão, tão grata por essa oportunidade de estar aqui, tendo essa força de contribuir com vocês, honrando com esse compromisso. Porque assim eu estarei honrando também o meu pai, no amor e não na dor. Então, para começar essa palestra, eu vou começar com uma frase para a gente começar a refletir sobre isso. É uma palestra que vai beneficiar tanto nós, terapeutas, tanto nós facilitadores de constelação, quanto outros terapeutas, né? Que, que têm outras abordagens, outras técnicas, outras dinâmicas. E vai beneficiar também as pessoas que estão se interessando cada vez mais pelas constelações, né? Aderindo a essa filosofia de vida, encontrando seus caminhos, né? Seus caminhos de força, seu caminho para o mais. Então, essa frase diz o seguinte: o terapeuta é um catalisador da mudança curativa no paciente. Não ele cura, mas ele cria condições para que alguém se cure. O terapeuta é um catalisador de mudança curativa no paciente, mas ele não cura, mas ele cria condições para que alguém se cure. Então, hoje nós vamos estar falando sobre nossos pontos cegos, sobre centramento. Dia 19 de setembro de 2019, Bert Hellinger deixa esse plano e nos deixa esse lindo legado das constelações. Para começar, eu gostaria que vocês colocassem seus pés no chão, relaxassem um pouco, tomassem uma respiração e se conectem com a respiração. Sentem confortavelmente na cadeira, coluna encostada na cadeira, coluna ereta, onde vocês estiverem, e respirem. Deixe que a vida entre e flua através de vocês. E essa consciência da respiração vai nos levar para um ponto de centramento.
essa consciência da respiração nos levará para um ponto de centramento. E quem está conseguindo fazer esse simples exercício, esse ponto de centramento, ele desperta quais sensações? Então, eu fico relaxada na cadeira, com os pés no chão, com a coluna escorada na cadeira, e eu respiro. Eu vou me conectando com a respiração. E isso vai me deixando no meu centro, me deixando presente. Para a gente trabalhar com constelação familiar, a gente precisa estar no nosso centro, centrada. Eu não posso ir polarizada para um atendimento de constelação. Ouso dizer para qualquer atendimento, né? Aqui nós temos outros profissionais, terapeutas que têm outras dinâmicas, outras técnicas. Isso serve para eles também. Quando eu vou polarizada, realizar um atendimento, provavelmente eu vou entrar numa dinâmica onde o meu ponto cego vai me capturar. E eu não tenho força de ação. Quando o meu ponto cego me captura, eu não tenho força, eu não tenho qualidade de presença. Então, esse centramento que você começa a observar, como que você fica no seu centro? Pois dessa forma, eu consigo me observar quando eu não estou no meu centro. Quando muito provavelmente eu estou capturada por um ponto cego. Quando eu estou polarizada. Quando eu estou no meu centro, eu estou conciliada com o meu masculino e com o meu feminino. Quando eu estou no meu centro, eu estou integrada com a minha mãe e com o meu pai. Eu estou no meu lugar. Então, eu preciso ter consciência e conexão com o meu corpo. E quando eu não estou no meu estado de centramento, talvez eu precise me afastar um pouco. Talvez eu tenha que atender aquele cliente de uma forma mais resguardada. Porque se eu não estou no meu centro, eu estou polarizada. Eu estou com um ponto cego que me capturou ali no campo. E nesse estado de centramento, comece então a se abrir para os seus pontos cegos. Colocar luz nos seus pontos cegos. Qual é o teu ponto cego? E a gente pode pensar suas dores. Qual é a sua maior dor? E depois, mais na frente, né, em outras palestras, nós vamos falar de um tal triângulo dramático. Nós não vamos nos aprofundar nele hoje, mas essa dor nos coloca nesse triângulo dramático. Essa dor te coloca como salvadora, ou te coloca como agressora, ou te coloca como vítima. Quando eu estou dolorida, eu corro o risco de querer salvar. Quando eu estou dolorida, eu corro o risco de agredir. Quando eu estou dolorida, eu me coloco também como vítima. E eu me tiro a autorresponsabilidade. Eu perco totalmente a minha força e a minha capacidade de ação, de agir.
Então, quando eu não estou no meu centro, eu vou estar numa dessas dinâmicas, que são dinâmicas de uma dor. E uma dor, ela sempre vai falar de um ponto cego meu. E nós temos muitos pontos cegos. O terapeuta, o constelador, não é um ser perfeito. Ele não é acabado. E a gente não chega num lugar e fica estático. A gente não chega num lugar e fica estático e a gente não está pronta. Agora chegou a minha vez. A gente se abre para o novo e a gente espera que o novo se abra para nós. Por que que eu preciso ter tanta intimidade com os meus pontos cegos? Por que que essa intimidade comigo mesmo, com as minhas dores, é importante? Para saber até onde vai a minha atuação em relação ao outro. Talvez o meu ponto cego seja uma rejeição paterna. E aí chega para mim uma mulher também que rejeita o seu pai. E se eu não estou no meu centramento, eu vou reforçar ali a vítima que existe. E eu corro o risco de afastá-la cada vez mais do pai dela, daquilo que ela é, da essência dela, daquilo que 50% ela é, dela mesma. E esse atendimento não vai ter bons resultados. Então, eu vou colocando luz nos meus pontos cegos e entendendo como o meu corpo funciona. Quando eu estou centrada, que parte do meu corpo, em mim, vibra meu centramento. Que parte do teu corpo agora está vibrando com o teu centramento. E a gente pode ainda dar mais um passo. Bert Hellinger, o fundador das constelações. E esse passo é o seguinte: como eu estou em relação aos homens? Como eu estou em relação ao meu pai? Isso vale para os homens também. Quando fecho os meus olhos e eu penso no meu pai, o que isso me traz? Pois tudo que é difícil lidar com o papai, as figuras masculinas vão despertar em mim. Tudo que é difícil no papai, de uma forma ou outra, eu vou atrair para a minha vida, para que eu aprenda com isso. Então, como eu estou em relação aos homens? E quanto mais luz eu coloco nos meus pontos cegos, mais eu consigo ver o outro como realmente ele é, livre das minhas projeções, dos meus condicionamentos, dos meus julgamentos, das minhas crenças. Então, como eu vejo o criador desta técnica? De forma fantasiosa, como perfeito? Ou eu critico, eu questiono? Ou vejo ele como um ser humano de uma profunda inspiração? Ele foi capaz de observar algo tão profundo, de um lugar tão centrado. E ele foi capaz de nos deixar esse legado imenso, que é as constelações. Como eu me relaciono com meu pai? E o quanto eu deixo os outros homens serem apenas os outros homens. Eu desobrigo os homens de suprir as lacunas que eu ainda julgo que o meu pai deixou em mim.
E isso é uma breve introdução para o nosso sentir aqui. Nós conectarmos com o nosso corpo, com os nossos pontos cegos e com o nosso centramento. E quando eu sei que algo me tira do meu centramento, eu preciso dar um passo para trás. Eu me resguardo. Porque aquela outra pessoa, talvez ela esteja ali com o eu criança dela. E se eu não estou no meu centramento, eu estou com o meu eu criança para aquele cliente. E essa relação, ela vai fracassar. O cliente atira daqui, eu atiro daqui. Então, para eu não entrar nessas dinâmicas, eu sempre estou em conexão com o meu corpo. Como o meu corpo funciona. Então, nós vamos falar hoje também sobre o que é constelação familiar, um pouco das bases da constelação e onde elas atuam. Para começar a falar sobre o que é constelação, a gente vai falar primeiro do que ela não é. Ela não é premonição, não é espiritismo, não é psicoterapia, não é adivinhação e também não traz soluções imediatas, soluções rápidas. Ou seja, uma constelação, ela pode atuar por uma vida toda. Não é possível fazer premonição com constelação familiar. Embora, quando nós estamos no nosso centramento, a gente capta ali o campo daquela pessoa, mas isso não significa que nós estamos tendo uma premonição. Isso são informações do constelador que estudou, que passou por processos, vivenciou por processos interiores, ele acessa essas informações no campo, naquele sistema familiar. Então, o profissional sistêmico, ele precisa atuar de forma sistêmica, e isso é muito profundo. O que é atuar de forma sistêmica? O cliente, ele não chega isoladamente. E quando eu olho para o meu cliente, eu vejo atrás dele o pai e a mãe dele. E isso já me isenta. Eu já fico isenta quando eu olho isso. Quando eu vejo além daquele cliente. Eu não vou querer ocupar o lugar ali da mãe desse cliente. Isso já me deixa isenta e me coloca em profundo respeito em relação àquela pessoa. Eu respeito que a alma dela escolheu aquele pai e aquela mãe. Eu tenho consciência de que eles são os pais certos para o meu cliente e o meu cliente, o filho certo para aqueles pais. E o cliente, ele se sente visto, respeitado, de uma forma a crescer. Às vezes, ele pode sair até um pouco frustrado, mas ele segue confiando ali no nosso trabalho. E é claro que também o cliente, quando ele está muito dolorido, ele passar por um processo ali, pode desencadear sentimentos que nem sempre vão ser bons sentimentos. São processos, são vivências. E nós precisamos ficar em paz com isso, na nossa postura fenomenológica. A constelação também, ela não é espiritismo. Uma vez eu recebi no meu direct uma mensagem assim: eu acho um absurdo vocês cobrarem para ajudar alguém. E aí eu não respondi essa pessoa, mas eu vou responder aqui para nós. A constelação familiar, ela é uma técnica aprendida. Nós passamos por uma formação antes de transmitir os nossos serviços a outros. E nós vivemos num mundo real, onde existe o dar e receber. Nós
nós servimos a vida e a vida nos retribui. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio real, justo e benéfico para todos nós. Então, as pessoas confundem com religião, a constelação familiar, com o espiritismo, por conta de fazer caridades e tudo, mas não é isso. Não tem nenhuma ideologia religiosa a constelação familiar. Espiritualidade é diferente de religião. E também não é psicoterapia, né? Ela é uma ciência em movimento. Não é cartesiano. Não dá para enquadrar a constelação familiar. A constelação é nova, é sempre novo, e nós precisamos nos abrir para algo novo. O psicoterapeuta, ele é outro método de cura, muito importante também, os psicólogos. Mas é outro método, é outra abordagem, é outro tipo de estudo. Na constelação familiar, nós não criamos vínculos com o nosso cliente. Nós servimos a ele, mas nós não criamos um vínculo ali. Nas constelações originais Hellinger também, a fala não é muito importante, porque a fala do cliente já está emaranhada. A visão do cliente já está distorcida por conta de tantos pontos cegos que já estão ali dirigindo a sua própria vida e por conta das suas dores. Então, nós somos um profissional de ajuda ali naquele momento. O que é importante é eu estar na postura correta. E quando eu estou na postura correta, eu me conecto com o campo do cliente, não com a fala do cliente. E a constelação também não traz, né, solução rápida e imediata, embora acontece com alguns, mas não com todos, né? Porque cada um tem seu tempo de amadurecimento. Às vezes aquela questão que está doendo ali, ela precisa amadurecer. Ela precisa amadurecer para nos preparar para lidar com aquele processo e depois liberar, nos despedir daquela dor. Até para despedirmos de uma dor, nós precisamos estar preparados. E é por isso que o processo, ele não é no tempo da mente, ele é no tempo da alma. É a nossa essência que vai se desidentificando ali das ilusões, do ego, das fantasias infantis, das dores reprimidas, né? Das nossas idealizações e nos devolvendo à realidade. E então, o que é constelação familiar? Primeiro, Bert, ele observou duas questões. Primeiro, que traumas, eles passam de geração para outra geração. Existem traumas que não começou com a pessoa, começou numa geração passada. E muitas vezes a constelação mostra a origem, né, daquele trauma transgeracional. Outra observação do Bert também foi os enredamentos, os emaranhamentos. Quando eu estou vivendo algo que não é meu, o meu sistema familiar excluiu alguém. E a gente pode ver isso mais na frente, a fundo, né, nas ordens do amor, pertencimento, onde fala do pertencimento. Todos têm direito a pertencer. Aquele que foi excluído, ele será reintegrado por outro membro descendente. Então, essas duas questões, elas aparecem muito frequentemente nas constelações familiares. E a constelação, ela é uma ciência em movimento, de novo falando sobre isso. Porque Bert observou que as ordens do amor, elas atuam de forma diferente em cada sistema. Ter certeza e comparar um atendimento com outro nos desconecta do campo do cliente.
que a gente estiver atendendo. Por isso, também na constelação se fala pouco, porque a fala do cliente, ela pode minar a nossa cabeça e vai pegar nos nossos pontos cegos. E vamos para uma constelação sem conseguir ter uma postura fenomenológica, que é ficar com aquilo que aparece na constelação, com aquilo que aparece no campo, com aquilo que é. Porque se eu sou capturada por um ponto cego, eu saio do meu centramento e aí eu entro na dinâmica, né, daquele cliente. E aí eu vou reforçar ali uma postura de vítima, que ele pode manifestar, uma postura de agressor ou uma postura de salvador. E nisso eu também tiro completamente a força do meu cliente. Eu tiro a autorresponsabilidade dele de se curar e de curar também o seu sistema. Então, toda constelação, ela é uma novidade. Quanto mais certezas eu tenho, mais fechados e certos eu fico. E aí eu deixo algo de fora, algo vai ficando fora, e eu vou excluindo algo que pode ser essencial. Então, em constelação, nós nos abrimos ao que é, e a consciência expande, e o nosso olhar se amplia, e a solução se revela também. Então, as pessoas, elas sempre estão nos convidando a dar um parecer, a dar uma resposta. Elas querem soluções imediatas, elas querem respostas prontas. Elas querem que a gente olhe para ela e já dá um diagnóstico pronto daquilo que está acontecendo no sistema familiar dela, sem passar pelo processo, sem passar pela experiência, sem passar por uma vivência. Quando isso acontece, nós precisamos ficar no nosso centro, porque não existe atalhos. Atalhos não existem. A constelação, ela sempre irá nos exigir um aperfeiçoamento constante. Porque ainda estamos aprendendo e sempre vamos estar aprendendo sobre constelação, porque tudo é muito profundo, muito profundo. Então, nós temos um campo de cura e um campo de dor. Eu tenho que ter bagagem teórica, mas o que vai impactar na vida do meu cliente, o que vai impactar na vida do outro, é o meu campo de cura. O que está em jogo são os campos, onde o campo de dor do cliente colapsa com o campo de cura do constelador. Então, Bert, ele era filósofo, teólogo, pedagogo, ele era psicanalista, estudou muito PNL. Dentro da psicanálise, ele teve uma trajetória grande, né? Muito observador. Ou seja, ele, muito estudioso, muito observador, ele não criou uma técnica e validou. Ele observou como algo funciona e passou a perceber aquilo. Ou seja, ele observou como as ordens do amor atuavam em cada família. Um outro momento importante na vida do Bert foi quando ele estudou sobre a teoria do script. E o que é isso, né? Essa teoria do script, ela diz que cada pessoa ela nasce com um roteiro pré-determinado a algo. Ela já vem com uma carga emocional ali, com memórias daquele sistema familiar. Então, cada um de nós temos um script. Porém, o que se observou nas constelações familiares é que nesses enredamentos, nesses emaranhamentos, eu deixo de viver o meu script. Eu vivo o script de um antepassado. Claro que isso é muito inconsciente, né, gente? Mas de forma consciente, eu sou tomada por aquelas sensações, aquelas emoções e aquelas ações daquele antepassado, para representar ali algo que foi excluído,
um desequilíbrio no meu sistema. E eu não tenho escolha. Nós não somos tão livres assim. Algo nos toma a serviço daquele sistema. Por isso, a observação é importante, para nós nos darmos em conta de nós. Eu me dou conta que eu. A autoobservação é cura, é autoconhecimento. E esses insights, eles vão ampliando o nosso campo de cura. E que vou colocando ali luz nos meus pontos cegos. E a partir desses movimentos, eu posso, quando eu estou no meu centro, eu começo a ter condições de olhar para o outro de um lugar centrado. Eu me preservo e preservo o outro também. Embora seja um lugar firme a postura de um constelador, ela também é super respeitosa e amorosa. Eu lembro que antes de conhecer, quando eu comecei a conhecer as constelações, eu achava a postura de um constelador muito fria, muito distante. E hoje eu sei por que que eles têm essa postura. E eu consigo hoje, e eu espero que vocês, a partir dessa palestra, consigam olhar além do constelador que está ali, do seu constelador. Comece a enxergar a força do amor maior que existe por trás daquele constelador, para ele se manter na postura correta e conseguir te ajudar, conseguir te ajudar num caminho de crescimento, num caminho de evolução. Nem tudo que nos afaga nos faz crescer. Nem tudo que nos afaga nos estimula a buscar, a crescer, a expandir. Então, as grandes descobertas de Bert, né, as ordens do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. A partir das ordens do amor, eu encontro a minha postura. De que lugar eu faço o que eu faço? De que lugar eu estou assistindo essa palestra? Qual é a minha postura? E essas aparentes escolhas, elas dão pistas de coisas maiores ainda. De que lugar eu estou aqui? As ordens vão nos mostrar a postura de que lugar eu estou vivenciando os meus processos. Qual dessas ordens me desperta estranheza? Qual dessas ordens me desperta paz? Eu fico em paz, eu fico bem, eu fico forte. E outra descoberta também, né, foi a diferenciação das consciências, né, que nós aprendemos na palestra anterior que eu dei sobre a consciência pessoal, a do clã familiar ali, que também está submetida ao coletivo, e aquela consciência espiritual que é a qual todos nós estamos nos dirigindo a ela. Estamos ampliando a consciência em direção a ela, que abrange tudo e a todos. E dentro dessas consciências, nós temos o quê? A boa e a má consciência. Na boa consciência, os meus pontos cegos estão dirigindo a minha vida. Na má consciência, eu lanço luz sobre os meus pontos cegos. E faço um pouquinho diferente, consciente da minha postura. E aonde é mesmo que as constelações atuam? Então, as constelações, elas atuam nos traumas, e esses traumas é a nossa vida intrauterina, nossa vida lá no útero da nossa mãe. Lá nós já recebemos informações do nosso sistema, da nossa mãe. Nós já recebemos ali uma memória corporal. Por exemplo, se a nossa mãe tiver sofrido um assalto, né? Muito provavelmente nós teremos sensações
Muitas vezes nós vamos para a vida, nos sentimos travados e nós não temos consciência do que possa ser. Nós estamos travados, nós estamos com medo, nós estamos com alguma fobia e nós não sabemos. E essa carga nós herdamos desde o ventre lá da nossa mãe. Traumas de nascimento. Tem um livro que depois eu posso até, quem se interessar, colocar aqui. Ele fala que o nascimento é um evento traumático. O nascimento, ele é doloroso tanto para a mãe quanto para o filho. Embora seja uma bênção, a coisa mais linda vir para a vida, mas é um movimento traumático. E isso, para algumas pessoas, pode impactar a vida dessas pessoas. Existe também ali um movimento interrompido, né? Que nossa mãe não esteve disponível ali para atender as nossas necessidades. Nós não tivemos acesso ali à mãe. Em algum momento, em algum nível, nós tivemos esse movimento interrompido. E nós interpretamos ali como abandono e isso gerou trauma, né? A adolescência e a vida adulta. Na vida adulta, a gente fala que é retraumatização. Por quê? Porque a gente vai vivendo, repetindo muitos padrões, então nós vamos retraumatizando tudo aquilo e atraindo, né, dificuldades para a vida da gente por não conseguir fazer diferente, por não ter recursos internos para fazer diferente. Então nós vamos atraindo ali coisas para o nosso próprio aprendizado, para o nosso despertar, para a gente expandir ali a nossa consciência. Então, a constelação familiar, gente, ela abrange toda essa sistemática, né? Essa filosofia de vida. Então, nós consteladores, nós precisamos desenvolver essa postura fenomenológica. E essa postura fenomenológica é aquela sem intenção. Em constelação, não se trabalha com intenção. O terapeuta, vou repetir a frase novamente, é um catalisador da mudança curativa no paciente. Mas não é ele que cura. Ele cria condições para que alguém se cure. Então, quando ele amplia o seu campo de cura, ele consegue abrir caminhos ali para o seu cliente. Nós conseguimos levar o nosso cliente até onde nós fomos olhar. Sem intenção. Ou seja, eu não acho que aquilo que está acontecendo no sistema do meu cliente é certo, ou é errado, ou é bom, ou é ruim. Sem intenções. Outra frase muito importante do livro As Ordens do Amor é: quem mantém intenções impõe à realidade algo de seu. Então, quando nós temos intenção sobre o nosso cliente, nós estamos polarizados. Nós estamos capturados por um ponto cego, por uma dor nossa. Nós constelamos quando nós estamos no nosso centramento, sem intenção. E para acessar essa postura fenomenológica, nós precisamos, né, então, se dedicar a estar, treinar a estar nesse centro, nessa postura de centramento, né, sem intenção. Sem intenção de salvar, sem intenção de resolver o problema do meu cliente, sem intenção de impor. Porque quem vai atuar nisso será o próprio sistema do meu cliente, do nosso cliente. Se nós conseguirmos ajudar a colocar em ordem as ordens do amor dentro dele, o amor naquele sistema vai fluir livremente. Então, o próprio sistema do meu cliente é que faz todo o processo curativo ali. É o sistema familiar dele que promove a reconfiguração, a organização. E mesmo que isso não aconteça, a ancestralidade dele está ali, ajudando ele em sintonia com o destino dele, seja lá
qualquer destino que seja. Então, nós não salvamos, nós não resolvemos, e nós também não podemos dar um diagnóstico pronto. Nossa postura é fenomenológica. Nós nos abrimos ao campo e o campo se abre para a gente. E ali o próximo passo se apresenta. Gente, essa palestra ela foi muito assim voltada para nós terapeutas. Eu não sei quantas pessoas que tem aqui, tem 5 pessoas. Muita gratidão por vocês terem disponibilizado, né, o tempo de vocês de estarem aqui aprendendo. Eu fico muito grata, é uma honra para mim, tá? Por essa oportunidade. E eu estou aberta a dúvidas. Se alguém quiser perguntar o que eu tinha de passar para vocês, eu já passei. Espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo que nos ajuda muito aí na nossa jornada, né? Como constelador, como terapeuta. Se alguém quiser dizer alguma coisa. Oi, Maria Juliana. Eu adorei, suas explicações são muito claras, muito legais, muito boas. Eu já fiz o curso, quase terminei o curso com um professor maravilhoso e é praticamente a mesma coisa que você falou, nas mesmas palavras, com uma suavidade muito legal. Ai, que bom. Muito legal, muito claras. O que me chamou a atenção, um detalhe aí do conhecimento que o bebê já pode absorve quando ainda está no útero, né? A minha pergunta é se uma mamãe passou por alguma situação difícil na gravidez, e muitas passam, né? A gravidez, não, as gravidezes, né? Não é tudo maravilhoso, né? E esse bebê, pelo que você falou, vai nascer carregando algum tipo de informação que pode se transformar num trauma. Consciente disso, a mãe pode trabalhar isso depois que a criança nasceu? Digamos, consciente agora de quem conhece constelações e etc, etc. Pode sim. Inclusive, aquilo que ela trabalha nela, certamente vai atuar no filho, né? Então, é uma boa sugestão, né? E para a mãe que já conhece as constelações, já tem consciência dessa dor que ela carrega, ela pode estar trabalhando isso. E se o filho for criança ali, isso vai atuar nele, vai reverberar nele. Entendi. Obrigada. Por nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver quem está aqui. A Mônica, a Cássia e a Ellen. Cadê minhas terapeutas lindas para falar aqui comigo? Acho que elas não estão aí agora. Assistindo, foi ótima a palestra, bem explicativa. Parabéns. Legal. Eu também, só agradecer. Gratidão. Bom, espero ter contribuído aí com vocês. Tá? Sim. Sim. Então, já que ninguém tem nenhuma dúvida, né, nós podemos encerrar aqui. E eu deixo aqui os meus agradecimentos para vocês. De novo, muita gratidão, né, pela energia de vocês aqui. E logo nós estaremos de novo falando mais sobre constelação familiar, aprendendo mais. Tudo bem. Marcelo, você quer encerrar?
Muito obrigada. Eu gostaria de desejar melhoras para o seu pai, né? E Sim, que você possa ficar tranquila, né? Ficar mais calma. Confiar nesse fluxo na vida, né? Que tudo dará certo. E agradecer a oportunidade de você compartilhar um pouco do seu conhecimento. Que para nós que somos consteladores, aqui agora, nesse momento, que nem a Ellen, a consteladora, a Mônica, a Cássia, eu, você, a importância quando a gente se trabalha, a gente consegue olhar melhor para o nosso cliente, a gente consegue ajudar ele melhor, né? Quando a gente passa a tratar os nossos pontos cegos, que foi isso que você trouxe. A importância do nosso papel como constelador familiar, que nós somos o menos importante. O mais importante no processo terapêutico é aquele cliente que está na nossa frente. E o nosso papel não é relevante. E é isso que você trouxe, né? Nesse trabalho, a nossa isenção. Nós não temos que ter intenção de nada, em querer dar um resultado para a pessoa, por exemplo. Porque nós acreditamos, e todo esse legado que o Bert Hellinger deixou através de mais de 100 livros, seminários e tudo aquilo que ele fez, é que cada pessoa que está na nossa frente, ela é capaz de dar conta do próprio destino, da própria vida, em querer transformar, ressignificar, transformar e mudar a própria vida. Então, quando a gente sai desse lugar e nós como a gente acaba facilitando um processo terapêutico, então nós damos o primeiro passo com esse cliente, depois todo o resto é ele quem faz, né? Esses dias eu tomei uma chamada da minha mentora, porque eu estava falando para ela assim, às vezes quando eu faço uma constelação com uma pessoa ou outra, eu sempre pergunto para essa pessoa como que ela tá, se ela tá bem. A minha mentora falou assim, mas por acaso você é pai dela? Você é pai da sua cliente, mãe dela? Fazer uma constelação é você soltar, a pessoa se responsabiliza pelaquela imagem que ela viu e tudo que você trabalhou com ela. Porque se a pessoa, de repente, se ela virar para você e falar que ela não está bem, como que você vai ficar? Aí você vai se responsabilizar por algo, porque talvez ela buscou algo na constelação, e a constelação, num primeiro momento, né, não ocasionou nenhum tipo de transformação, e você vai achar que o erro está em você. E é ela que tem que dar conta da própria vida. Então, o ideal é que você não pergunte, porque acabou a constelação, não é problema seu. O que a pessoa irá fazer com aquilo? E eu pensando hoje, para mim fez muito sentido, sabe? Porque o próprio Bert Hellinger mesmo, ele soltava, ele deixava com que a pessoa, dali em diante, ela poderia seguir com a vida dela, com todo aquele trabalho que ele realizou ali. Eu achei muito interessante essa postura da minha mãe. Aí eu vou procurar não ficar perguntando mais para as pessoas, né? Mas foi bem legal, assim, tudo que você trouxe fez total sentido e gratidão por tudo. Eu também já fiz isso também muito, eu ficava perguntando, sabe? E eu ficava perguntando, queria que a pessoa desse um feedback, olha para você ver. E aí eu comecei a ler, comecei a ver outros consteladores, e aí eu comecei a estudar sobre essa postura fenomenológica. E aí eu me dei conta de que alguns consteladores assim, mais experientes, eles mantêm uma certa distância assim, do cliente. Mas isso não é uma frieza, não é falta de amor. É por causa da própria postura em ajudar aquela pessoa, né? Igual eu falei na constelação familiar, nós não criamos vínculos com o cliente. Nós mantemos essa postura mais distante mesmo, porque é essa, dizendo Bert Hellinger, que ajuda, né? Então eu passei a me observar mais também. E eu também estou aprendendo muita coisa, assim, nas constelações, sabe? A gente vai passando pelo processo interior de cura e nós vamos amadurecendo
e vamos ampliando esse campo de cura, que nós temos um campo de cura e um campo de dor. E à medida que a gente vai ampliando o nosso campo, a gente vai ficando mais com a postura melhor, né? Certeza, Maju, que nem eu estava conversando com uma outra pessoa, que nem o tão quanto que é importante a gente se trabalhar, que nem hoje, nós que somos terapeuta de família, né, que nós que estamos envolvidos com constelações familiares, a família, quando a pessoa ela vem para fazer um trabalho com a gente, que nem hoje em dia, nós temos vários tipos de família, né? Hoje saiu um pouco fora do tradicional, que é o homem, uma mulher e os filhos. Hoje nós temos uma família de 2 homens, uma família de 2 mulheres, uma família que é só o pai e o filho, seja ele biológico ou adotivo, não importa, ou só uma mãe, que ela é mãe solteira e sozinha. E eu estava conversando com outro colega, ele estava falando assim, não, mas só que para mim, família ela é constituída de um homem e de uma mulher. Eu falei assim, bom, eu acho que você precisa rever esses seus conceitos. Porque quando a gente leva para o nosso trabalho terapêutico aquilo que a gente acredita, as nossas crenças, o nosso preconceito, a gente não vai conseguir desenvolver uma terapia. Quando a gente vai para um processo terapêutico com a nossa opinião, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente acredita que é certo e que é errado, eu acho que você deveria de rever isso, porque no nosso consultório, no nosso dia a dia, seja com atendimento presencial ou online, nós vamos ter diversos tipos, né, de pessoas, com os mais diversos problemas, né, de pessoas que sofreram abuso ou de pessoas que também são abusadoras. Se eu tiver um senso crítico muito forte em relação a algumas questões e que mexe com a gente mesmo, eu não vou conseguir ter essa isenção, que foi o que você disse agora há pouco. Se eu não sou isento, eu não vou conseguir atingir com esse cliente algo que possa beneficiá-lo a melhorar, a ressignificar aquilo, porque eu vou estar resistente. Então, a importância da gente se trabalhar é muito importante. Rever as nossas crenças, trabalhar, né, ficar aberto. O Bert Hellinger, ele era muito aberto. Ele tinha uma postura, essa postura fenomenológica, do não julgamento. Nós, terapeutas, não cabe o nosso julgamento, a nossa opinião. O que é certo, o que é errado, o que deixa de ser. Isso para o cliente não importa. E o importante é o que ele vai trabalhar na terapia. Então, é muito importante com que a gente faça constelações, com a gente faça um processo terapêutico, que a gente também possa ressignificar, visitar a nossa história sempre com a nossa família de origem. Eu tenho uma professora minha de genograma que ela fala que nós chegamos com o nosso cliente só até aquele ponto que a gente chegou também. Porque como que eu posso falar de perdão? Um exemplo, né? Claro que a gente não vai falar de perdão, mas um exemplo assim, né? Como que eu posso falar de uma ressignificação com o pai, com alguém, sendo que eu odeio o meu pai dentro do meu coração? Então, é muito importante isso que a gente está fazendo aqui. A Ellen fez na terça-feira uma palestra falando sobre o reiki. Eu falei ontem sobre as ordens da ajuda. Agora há pouco a Solange falou sobre esse aspecto financeiro. A Cássia falou sobre um outro assunto agora que eu não vou lembrar o que ela trouxe. Nossa, minha cabeça está bem ruim esses dias. Mas é esse processo, porque quando a gente para, a gente assiste, a gente se dá a oportunidade de aprender mais um pouco, e o grupo justamente eu criei para isso mesmo, para que a gente possamos falar de diversos assuntos e que a gente sempre possa estar se trabalhando a partir de um ponto de outros terapeutas, de outras opiniões, de outras visões. É por isso que eu criei esse grupo aqui, né, que me enche tanto de orgulho, o tão quanto que eu posso contar com vocês, e partindo disso que a gente também possa ajudar pessoas e a gente é ajudado também. Então, eu agradeço muito a todos que estão aqui, aos que vão assistir essa gravação, e estamos aí juntos. Sim, estou muito feliz também. Gratidão pela oportunidade. Todos pertencem.
Todos têm um lugar. É isso. Então, eu vou encerrar aqui, tá bom, Maju? Tá, Sim, então, obrigada, viu? para todo mundo, tá? Ótimo fim de noite para vocês. Obrigada, para você também. Igualmente. Tchau. Nós que agradecemos, Marcelo.